Boa noite. Nós começamos às 18 horas em ponto, tá certo? Falta pouquinho, 2 minutos apenas. Nós começaremos às 18 horas, tá certo? Boa tarde. Certo. Boa noite. São 18 horas e nós iniciaremos agora uma transmissão ao vivo do MP Transforma com a professora doutora em Serviço Social, Valdenice José Raimundo. Ela é professora doutora em Serviço Social, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação na Universidade Católica de Pernambuco e integrante do CAM. Gostaríamos de falar que essa é mais uma ação do Transforma MP, que é um coletivo de promotores e promotoras de justiça que vem fazendo desde julho do ano passado, já tem feito às quarta-feiras algumas lives e às segundas-feiras nós estamos sempre tratando de temas raciais. Quem, por favor, quiser seguir nossa página também, nós temos uma página chamada Coletivo Transforma MP e também estamos aqui no YouTube e em algumas outras plataformas. E essa é uma associação formada por membros do Ministério Público do Estado e da União. Eu vou chamar agora a professora Valdenice, pronto, que já está aqui conosco. E já está aqui conosco. Professora, só um instante para entrar mais, vamos dar um tempinho, a gente volta a representar uma questão de 2 minutos, que é o tempo que o pessoal está entrando, tá certo? Tudo bem. E quer testar um pouquinho o áudio, por favor? Boa noite, Irene, tudo bem? Tá ótimo. Está ótimo o áudio. Então, eu fiz uma pequena apresentação do coletivo, e aí até gostaria de falar para você, que é a nossa convidada, que o coletivo Transforma, ele tem representação nacional, a missão dele é lançar um olhar crítico, né, sobre a atuação da instituição, nós pautamos sempre na cidadania e na democracia. E o coletivo tem feito essa leitura das questões raciais, das questões étnico-raciais, todos os tipos de preconceito também, homofobia, a questão do feminismo, da violência contra as mulheres. E aí, nas segundas-feiras, nós nos reunimos com essa temática. Nós fizemos lives assim maravilhosas, inclusive já é a segunda minha, eu fiz com Cecília Oliveira, que foi sobre segurança pública, e eu acho até interessante, já iniciando a nossa, que nós estejamos falando sobre universidade, porque muitas vezes quando se fala em negros e negras, pardos e pardas nessas questões, às vezes nós ficamos muito aqui, nesse lugar mesmo que eu comecei a fazer a live, que foi da segurança pública, da criminalidade, e não há como falar em combate a uma situação de encarceramento sem falar em educação. Né? Então, eu acho que até se entrelaça nós conversarmos
no meio disso tudo, a gente sempre está falando de educação. E é algo que o coletivo tem prestado muita atenção na questão da educação, né, da inclusão na própria instituição, é algo que nós debatemos muito. E aí é com esse olhar que eu já peço para você contar um pouco da sua história, não é? E como é que se chega, né, numa universidade privada, na Unicap, como é estar sendo pró-reitora, não é? Com sua luta, com seu percurso, e como é se sentir-se negra nessa instituição, ocupando esse espaço tão importante que é ser pró-reitora de uma universidade tão tradicional e uma das melhores daqui, de Pernambuco, eu falo aí como estado todo. Então, boa noite, seja bem-vinda e espero que passa rápido, espero que seja uma noite de conversa maravilhosa. Bem-vinda, professora Valdenice. Obrigada, Irene. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas que estão participando dessa live. Olha, Irene, contar minha história é um pouco contar a história de muitos negros e negras no Brasil, como foi esse acesso ao ensino superior. Então, eu venho de escola pública, né? Minha vida toda na escola pública, e é interessante que eu gostaria de pontuar uma coisa. Eu vivenciei essa experiência da graduação, mestrado e doutorado, né? E é muito doloroso, às vezes, perceber que situações que eu vivenciei há mais de uma década atrás, os jovens negros estão vivenciando outro acesso ao superior. Então, a gente tem aí uma forma de organização social que contribui para a manutenção, né, de uma dificuldade de dificultar o processo do acesso negro à educação superior. Isso é uma verdade, porque nós estamos dentro de uma estrutura, uma organização social racista, certo? Você me escuta bem? Sim, sim, sim. Então, eu comecei, na verdade, quando eu cursei o que para mim era segundo grau, hoje é ensino médio, eu não tive a oportunidade de na escola me contar sobre universidade, sobre possibilidade de continuar os estudos. Para a minha geração, para onde eu ia, o máximo que a gente podia alcançar era segundo grau. Quem alcançasse o segundo grau era, né, a descoberta do ensino superior para outros canais, pela escola, não pela escola. Então, quando eu descubro que eu posso continuar estudando, eu digo, eu quero. Eu quero. E não foi fácil, porque uma coisa que eu observei, por exemplo, eu tentei o vestibular na Federal para serviço social meado dos anos 90. Quando eu fui ver o que era que tinha que estudar para acessar, para fazer o vestibular, tinha muita coisa que eu não tinha visto na escola, né? E isso exigia de mim ter que organizar meu tempo. Eu trabalhava, né, para poder dar conta dessas lacunas que a própria educação deixou em mim, né? Porque não eram coisas que eu tinha visto e não tinha aprendido. Eram coisas de conteúdo de literatura, de português, de inglês, e outros conteúdos que eu não tinha visto, né? Mas entrei para a universidade, para o serviço social, nos anos 2000. Então, melhor, desculpa, eu entrei no mestrado. Eu entrei eu fiz o vestibular em 94, entrei para 95. Fechei e entrei para o mestrado em 2003 e para o doutorado mais tarde, um pouco. Eu fiz esse percurso dentro do curso de serviço social na Federal, né?
E me deparei, obviamente, com muitas dificuldades. Por exemplo, eu vinha de uma comunidade que a gente não tem acesso a livros. Quando você chega na universidade e se depara com a quantidade de leituras que você tem, você se assusta. E por que eu estou pontuando essas questões? Porque já foram aí, é, só da minha graduação, 9 anos. E quando eu me deparo hoje com jovens negros entrando no ensino superior, muitos deles, não todos, eles vêm com as mesmas dificuldades que eu tinha. Eles se deparam com conteúdos que eles não conhecem, eles também têm dificuldades de organizar a leitura, leva mais tempo, porque por muito tempo não tiveram como acessar a livros, a biblioteca. Eu estudei numa escola de biblioteca. Né? Esse acesso a uma biblioteca faz bastante diferença, né? Faz. E o incentivo a isso, não é? E o incentivo a isso, porque você muitas vezes tem até uma biblioteca, mas não há por parte de uns professores, e eu estou sempre usando alguns, estou falando porque eu sei que tem muita gente esforçada no público, né? É onde está a maioria negra, no ensino público, que incentivam, tem essas pessoas, mas a gente sabe que tem professores que não fazem esse incentivo mesmo. Por exemplo, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a questão da implementação da Lei 10.639. E tanto as leituras como o resultado da pesquisa mostra que não há por parte ainda professores, por parte dos professores, esse, a implementação da lei. A implementação da lei como está, como manda lá a legislação, não há implementação da lei. E olha que a lei é de 2003. E aí eu estou pontuando isso para mostrar que a gente passa pela formação, falando hoje como no ensino fundamental, muitas vezes sem conhecer nada da história da África, que seria um elemento importante para nos fortalecer nesses lugares, nesses espaços. A experiência como mulher negra, que veio de uma família empobrecida, é de que chegar no ensino superior demandou muito de mim. Muito. E no ensino superior público. E como é que é essa ponte hoje? Você que tem toda a sua trajetória no ensino público, e me parece que nós, enquanto falamos em política pública de inclusão racial na educação, nós visamos muito a universidade pública. E aí você está hoje numa universidade privada, com sua história de educação, de formação toda em escola pública. No que faz diferença hoje você estar como pró-reitora e estar pensando em inclusão racial dentro de uma universidade privada? Eu cheguei na Universidade Católica porque é uma coisa que a gente leva para a gente, né? Eu, Valdenice, eu me descobri preta. Isso é um fenômeno que acontece, né, com muitas pessoas no Brasil e países colonizados, é que a gente passa a vida toda da gente sofrendo racismo, tendo várias portas fechadas por conta do racismo, tendo que fazer muito mais o branco por conta do racismo, mas a gente, até um determinado momento, a gente não percebe. Eu tenho uma amiga, ela vai dizer que a gente nasce 2 vezes. Nasce do ventre da nossa mãe e nasce quando a gente se descobre preto, quando a gente se encontra com as nossas raízes, né? E aí o meu encontro, né, com as minhas raízes, elas não só me fortaleceram, né? O meu encontro com dizer assim, olha, como meu cabelo é bonito, gente, para ficar bonito, né? Nossa, como a minha cor é bonita, como a cor da noite é bonita. Esse encontro com esse encontro com as raízes, um pouco. O
as raízes, eles nos potencializa, nos fortalece, mas também nos convida a um compromisso, né? Com compromisso com o nosso irmão, com a nossa irmã, que ainda não tiveram essa experiência. Ou a gente somar com quem já teve essa experiência, porque eu sou resultado de outras histórias de mulheres negras que eu vi que me tocaram. Por exemplo, cita aqui Tereza Cristina Vital de Souza, que eu estava na universidade ainda na minha graduação e disseram, estão defendendo uma dissertação. E eu nunca tinha visto uma mulher negra defender uma dissertação. Até então, era uma coisa que não era para mim, porque eu não via outras negras fazendo isso. É a minha história. Quando eu vi a defesa de Tereza, no final eu dizia assim, eu quero falar com Tereza, eu quero falar com Tereza. Tereza, que bonito. E Tereza disse assim, você também pode, minha irmã? E eu olhei para ela e disse, eu posso. E foi daí que eu comecei, na minha cabeça, entender que eu podia fazer mestrado. Entende? E aí, tudo isso me levou a ler Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, ler, né, os autores negros, entender que nós tínhamos um grupo de intelectual negro que a gente precisava desse lugar de compromisso, ler essas pessoas, dar visibilidade a essas produções, mas também contribuir com a luta contra o racismo. Não é? E aí, onde eu cheguei depois dessa descoberta, eu entendi que deveria criar espaços para dar suporte aos negros que estavam nesse lugar. Eu fui professora durante 2 anos na Federal, né? E junto com os estudantes nos mobilizamos, fui professora substituta, né? Durante 2 anos nos mobilizamos para criar dentro do serviço social uma disciplina que discutisse raça e serviço social. Quando eu chego na Católica, eu chego com as mesmas demandas. Eu digo, eu quero ter um grupo de estudos que discute gênero, que discute raça, política pública, e surge o grupo. E a partir do grupo, a gente começa a estabelecer diálogos com o NEABI da Católica. O NEABI da Católica é coordenado pelo padre Clóvis Cabral. Que está conosco aqui na live. Axé, padre. E já existe há mais de 10 anos, então ele é um grande provocador da discussão na instituição. E aí meu grupo de estudos se somou ao NEABI, somou ao Instituto Humanitas, porque a gente Instituto Humanitas um espaço para essa discussão, e aí eu trago a figura da irmã Rosário, que tem outras pessoas humanitas que disse na Semana da Mulher tem que entrar a temática da mulher negra, né? E a Semana da Consciência Negra, e o grupo de estudos, até hoje, desde a sua formação, tem outros temáticos para discutir e promover dentro da Católica a discussão, né? E tem tido resultados, né? Porque hoje, nas universidades públicas, tem as ações afirmativas, né? Tem as cotas, e aí os negros têm entrado. Né? Eu sou de uma geração, na minha época, mesmo a população brasileira sendo majoritária, nós éramos 2% dos negros nas universidades, nas graduações. E no ensino superior, isso era 0,00. Na pós-graduação, quer dizer, isso era menor ainda. Né? Com as ações afirmativas, a gente vê esse número se estender, crescer. Né? E nas universidades privadas, os negros entram pelo ProUni, né? Podem entrar pelo ProUni e podem entrar também pelas bolsas institucionais, né? Que esses possam promover. E aí, na minha experiência com o NEABI, com o Padre Clóvis, com todas as pessoas da universidade que têm sensibilidade para essa temática e luta, né? A gente entendeu que deveríamos
provocar isso, estimular o surgimento de coletivos negros, apoiar dentro do possível esses coletivos e caminhar por isso. Quando ano passado, sensível à questão racial, né, o padre Pedro nos provoca também a pensar um edital racial, né? E eu entendo que esse edital é resultado dessa luta toda do padre Cláudio começa com o NEAB, dos grupos de estudos na universidade, desses lugares que vai ocupando dentro desses espaços. E a gente tem, então, a Universidade Católica sempre teve bolsas institucionais, né? Sim. Pessoas respondessem aos critérios socioeconômicos teriam bolsa. A grande diferença foi que em 2019 nós tivemos a oportunidade de lançar a bolsa 100% para um quantitativo, entrou mais de 700 jovens na universidade, negros, indígenas e brancos com pobres, né? E esse já é o segundo ano que isso acontece. Então, e aí isso coloca para a gente outros desafios, né? O jovem negro chegou na universidade. Ok. E agora? E agora, né? E agora? Que essa é uma outra questão a pensar. Não é só chegar, como chegar, inclusive como chegar literalmente em termos de transporte, em termos de alimentação, em termos de material didático, de recursos. Isso tudo vocês conseguem pensar? É algo colocado na mesa em discussão? Muito, né? Essa é uma pauta muito presente, muito forte, né? E como garantir a manutenção dos jovens na universidade. Quando esse primeiro edital surgiu, a gente já tinha jovens, né, na universidade que careciam desse tipo de suporte que o NEABI vem fazendo. É um tipo de assistência que não está vinculada a uma política, está mais vinculada à sensibilidade, né, diante da necessidade do outro até então. O edital étnico-racial, o edital social, como eles saíram o ano passado e esse, eles trouxeram um número maior do público indígena e negros e brancos pobres para a universidade, né? E esses jovens trazem consigo suas necessidades. E aí é interessante que, como eu disse a você, a minha graduação eu terminei no ano 2000, ou seja, um longo tempo atrás, quase 2 décadas. E eu deixei de ir para a universidade porque não tinha passagem. Uhum. Eu não tinha dinheiro para fazer cópia. Então, eu tinha que ficar prestando muita atenção à aula. Eu senti fome na universidade, tinha que me contentar em ouvir a aula e segurar a barriga. Uhum. E aí você vê, em pleno século, isso foi no século XX, né? Século XXI, 20 anos depois, eu vejo a vida dos jovens. Então, a gente carece, e aí a gente carece de política pública. A gente Isso. carece que o Estado se comprometa com esse jovem, que o Estado seja capaz de fazer parceria com a universidade, como a Católica, que teve a sensibilidade de trazer os jovens para a universidade, né? Mas a gente sente uma ausência do Estado nisso. E aí, internamente, pensar políticas ou ações ou iniciativas de manutenção também se coloca como desafio, como grande desafio, né? Você está me ouvindo bem, Irene? Cortou um pouco agora. Certo. Eu estava dizendo que garantir a manutenção dos jovens na universidade é um grande desafio, né? E aí, não é só, veja só, o desafio está posto para o jovem negro, para ele conseguir entrar, conseguir se manter, né? Porque, por exemplo, eu faço parte do coletivo de acadêmicas negras, que você também está nesse grupo. Isso. O coletivo de acadêmicas negras já é a segunda vez que a gente lança um edital preparatório para pós-graduação. Isso, que é muito importante também, né?
nivelar e atuar nesse processo de nivelamento para que abra as possibilidades dessa biblioteca, dessa conversa, dessa tutoria, né? Eu também, é um debate que nós estamos tendo muito no Transforma, sobre como podemos contribuir para alguns acessos, inclusive a concursos. E algo que nós temos prestado atenção são nossas experiências de pessoas que estão, de grupos, de coletivos que estão trabalhando com esse nivelamento para esse alcance, não é? Claro que as políticas públicas de inclusão são ótimas, mas a gente também pode entrar por outras formas, que é com os coletivos nivelando. E eu sei que o CAN, eu acompanhei um pouco esses dias o CAN nessa seleção, que é também dolorida quando se corta, né? Estudantes, tem todo um processo também, né? Dos coletivos também sofrerem algo que parece que só o outro que faz. Você não passou, você não vai ficar, mas quem sabe no próximo ano. Porque vocês também têm escolhas, né? No caso da gente, a gente somos um grupo pequeno ainda. E aí a gente só pode trabalhar com um número X de jovens, porque a gente, além do curso que a gente oferece, de 2 semanas, a gente faz um acompanhamento desse jovem até ele tentar o mercado, tudo o projeto dele, acompanhar o projeto, corrigir o projeto. Como nós somos poucas, a gente não pode ter um número muito grande de pessoas, né? De jovens. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que se há uma dificuldade para chegar na graduação, há também uma dificuldade para chegar na pós-graduação, né? Há dificuldades quando a gente escuta, ou no caso a gente lê as histórias dos jovens que querem a pós-graduação, é um convite a muito respeito a esse jovem, porque esse jovem, para acessar a história dele na graduação já foi uma história de muito resistência. Até porque as universidades ainda estranham a presença negra lá, né? Sim. Tem as pessoas que com senso de justiça, eles se aliam, e tem aqueles que estranham e transmitem esse estranhamento da presença negra na universidade, na graduação, tanto quanto na pós-graduação. Então, eu costumo dizer que quando o jovem ele consegue chegar à graduação, ele já passou jovem preto, e aí eu estou me referindo, porque nós jovens negros, classe média, né, que eles fazem um caminho diferenciado, apesar de enfrentar o racismo, mas aí as condições materiais para isso. Tem o jovem negro pobre, que é esse que o nosso olhar se volta, que não tem as condições materiais para fazer esse caminho. Né? Por mais que a universidade disponibilize livros, mas falta passagem. Às vezes falta também o alimento, também eles sentem fome. A Universidade Católica vinha com alguns movimentos antes da pandemia para dar esse suporte de alimentação, de passagem e tudo mais, que com a pandemia deu essa parada, mas se conversou com vários quiosques que vendem alimento na universidade, uma forma deles contribuírem com uma venda desse alimento para esse jovem de forma diferenciada. E alguns quiosques aderiram. Há o projeto do café também, né? Porque também tem um afeto, né? O afeto no sentido de que quando você gera uma solidariedade pautada também numa ética, mas pode ser uma solidariedade que vá para um lúdico, né? Eu achei a proposta do café juntando tudo, juntar a necessidade, juntar um pouco de solidariedade, mas junta muito do lúdico, porque às vezes a gente pensa em algo muito sério, de repente dividir um café, né? Conta aí pra gente um pouco desse projeto. O café solidário foi uma ideia, né, que surgiu, que é assim, eu vou tomar meu café e eu deixo um café pago. E aí tem uma
dozinho no café, onde está dizendo quantos cafés disponíveis para o aluno ir lá e tomar. Ele vai, a princípio, sofrer nenhum constrangimento. Tem café? Não. Olha lá, avisou, e lá tem 10 cafés disponíveis, porque a pessoa tomou, deixou 2 pagos. E esse café que ele toma para dividir sai para ele num preço menor do que ele fosse tomar só o cafezinho. Né? Isso também aconteceu com alimento. Né? Assim, combos de alimento com preço mais acessível para esses jovens. É muito pouco, né? É muito pouco diante da necessidade maior. Mas eu entendo que são ensaios de ações mais maduras no futuro de atendimento. E nós estamos na universidade provocando essa reflexão, provocando essa atenção a esse jovem. Né? Pode se criar diante da fome dele, diante da necessidade de transporte e de outras dificuldades que ele traz por vir da escola pública e tudo mais. Até porque na inclusão racial de vocês perpassa pelos 2 lugares, né? Raça e social. Isso. Né? Então, é uma bolsa inclusiva, mas que também tem esse caráter de verificar quem veio de escola pública, quem tem determinado patamar, e até por ser uma bolsa de 100% numa universidade católica, já é um bom caminho, né? Já é uma discussão interessante. E você sentiu, depois dessas bolsas, você sentiu que a universidade, ao deixar esses alunos, assim, como é que essa sala de aula suportou isso? Como é que esse corredor entendeu isso? Como é que a universidade, enquanto espaço, né? Até porque a própria Universidade Católica tem uma chamada que a cidade é a nossa universidade, né? Como é que a universidade reagiu a isso? É o campo, né? A cidade é o campo. Veja, no primeiro edital, quando eu vi os jovens negros dentro da universidade, eu achei que a universidade ficou muito mais bonita, muito mais muito mais significativa para a professora negra que estava naquele espaço, certo? Tivemos muitas reações de acolhida, né? E claro que também a gente não pode negar que numa universidade todo mundo vai reagir da mesma forma. Houve reações negativas também, mas a universidade, quando eu falo da universidade, eu estou falando da gestão da universidade, a gestão da universidade não alimentou, né, em momento nenhum esse funcionamento. Então, se investiu nesses jovens, a entrada deles. Foi muito bonito uma aula que teve de abertura do semestre, onde alguns deles puderam falar do sonho da universidade, né, do sonho de estar na universidade. E eu acho que nos 2 momentos o NEABI fez um trabalho muito sério. Por exemplo, esse edital agora, nós convidamos tanto pessoas da universidade, membros do NEABI, certo? Como membros internos, como foi o caso de você, que estava na comissão de verificação da autodeclaração. Mas também nós tivemos... Tá só cortando um pouquinho. Você está com fone, Val? Estou não, mas eu posso me aproximar mais, eu não tenho. Eu já notei que quando você se aproxima, melhora. Sim. Então, nós tivemos pessoas da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do município. Nós tivemos, por exemplo, tem Carlos Dolores, que está aqui conosco, que estava também, que tá dentro da educação. Tivemos pessoas da Rural, temos coordenador do NEAB da Rural e representantes também, pessoas do meu grupo de estudos, pessoas que vêm discutindo e acima de tudo, pretas sensíveis aos negros e negras que estavam chegando. Né? Então, assim, fizemos todo esse trabalho cuidadosamente, tivemos todo o zelo considerando esse momento que a gente está vivendo de pandemia, mas a universidade ficou muito mais
bonita, com muito mais sentido, né, para existir por um princípio que é um direito humano, o direito à universidade, está lá a universidade dentro da universidade. O jovem negro, sim, aquele lugar é dele, não é? Porque por muito tempo é como se a universidade fosse para nós. E muita gente faz questão de mostrar isso. A universidade não seria para nós. E a gente tem visto, sim, a universidade é para o jovem negro, é para o jovem indígena, é para o jovem cigano, é para todas as mulheres, é para todos os homens, né? E a universidade ela precisa estar aberta a isso. Esse processo iniciou-se na Católica, certo? E a gestão da Católica leva isso muito a sério mesmo, o que me dá, de uma certa forma, muito prazer de trabalhar na instituição, né? De estar junto com negros e negras na universidade, tem pessoas brancas na universidade que são aliados desse processo, que potencializa e fortalece a nossa caminhada lá dentro, e a gente está caminhando, e hoje nós temos os 2 editais, nós temos para mais de 800, 900 jovens negros e indígenas na universidade. Indígenas em menor quantidade, eles são em menor quantidade. E vocês têm uma ideia de como é que é distribuído, qual é o interesse nos cursos, como é essa escolha? E vocês já estão pensando se podem também ajudar nessa escolha do curso? Como é que está sendo essa recepção desse jovem? No primeiro momento, até no momento mesmo de fazer essa matrícula, como é a recepção? Na verdade, esses jovens chegaram pelo vestibular, que esse ano foi pela nota do Enem. Então, foi o primeiro momento que foi o vestibular. Eles entraram pela nota do Enem e depois que eles já estavam na universidade, eles tiveram essa possibilidade de participar do edital de bolsas, das bolsas. E aí a universidade, ela colocou os cursos que estavam disponíveis. Foram todos os cursos, exceto medicina, porque a medicina não tinha como entrar, mas todos os outros cursos entraram. Pessoas em direito, fisioterapia, serviço social, pedagogia, psicologia, muitos cursos entraram dos jovens. E as jovens meninas. Das jovens. Nós temos, eu tenho observado dentro do próprio Ministério Público que alguns jovens, por exemplo, até o jovem que vai fazer o estágio de ensino médio, eu sempre comento que um jovem que está no ensino médio, que vai de manhã para a escola, e sai da escola, vai direto para o estágio, eu acho que ali já tem um caminho que já está totalmente aberto, porque ele já se interessou por algo, já está encaminhado, diríamos assim. Só que cada vez mais nós temos que perguntar o que ele faz depois. E depois do estágio médio, o que ele faz? Depois do estágio de direito que ele faz, aí eu falo enquanto instituição, Ministério Público, que a atividade fim é muito do estudante de direito. Nós temos também estudantes de serviço social, de psicologia, mas a maior parte são estagiários de direito. E hoje, inclusive, quando se pensa, por que a gente não dá suporte para ele pensar em ser promotor de justiça? Então, também vai ser um desafio das instituições pensar isso. Até porque hoje nós temos o interregno para ser promotor de justiça de 3 anos, que ele deixa um tempo muito grande para quem não pode passar 3 anos sem trabalhar, para quem não pode passar 3 anos sem trazer uma renda para casa, e que vai depender aí, na maior parte das vezes, do pai ou da mãe, para segurar esse tempo de estudo para concurso. Né? Então, eu acho que, de fato, quando ele já entra, esse aluno, em todos os espaços, seja lá do estagiário de nível médio, do estagiário de direito, em todos esses espaços, ele já com alguma força, que aí, claro que a gente pensa muito em política pública, mas quando nós trazemos aqui a experiência da Católica, é para dizer assim, é possível também, paralelo às políticas públicas, até porque também essa própria inclusão
da católica, ela vem também de também uma política de bolsa, né? Mas ao lado disso, como é que a gente pode, enquanto instituição, pensar em inclusão caminhando ao lado da política pública, não só esperando por ela. E eu acho que esse é um desafio para nós, que pensamos muito no coletivo a partir do público. Porque tira um pouco da gente daquela posição de não ficar só... Claro que a gente tem que cobrar muito as políticas públicas, mas nós também podemos ter outros artifícios, enquanto aqui, coletivos, enquanto pessoas, enquanto entidades, a gente também pode fomentar essa inclusão racial. Eu acho que essa experiência da católica, ela traz para a gente um pouco, abre um pouco essa ideia. Bom, o que a gente pode fazer? Né? O que pode ser feito para que nós saiamos do nosso espaço de conforto e possamos dizer, é isso que nós temos, é com isso que nós vamos trabalhar, né? E eu acho que só o fato de ter uma mulher negra, pró-reitora, o fato de colocar na pauta, como você disse, a inclusão racial, o fato de colocar na pauta a permanência após a seleção, já é algo de uma experiência a ser passada. Você também tem essa sensação de que tinha hora que você dizia, não, eu não estou numa universidade pública, não tenho como cooperar, não tenho como colaborar com esse momento. E aí, por isso que eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade que pode ir além. Olha, acho que tem duas coisas que eu acho bem interessante a gente pontuar. Mas a católica hoje, ela teve essa iniciativa de pensar uma política interna de inclusão racial. É claro que a gente não pode ter de vista, mesmo sendo a iniciativa da católica, ela resulta de toda a luta do movimento negro, né? Que vem provocando essa discussão, que vem trazendo essa discussão, que vem trazendo essa pauta, e demanda realmente a elaboração de políticas públicas capazes de É live, home office. É realidade, né? Ai, e o pior é que não vai aparecer ninguém, porque eu disse para ninguém aparecer na sala. Então, como eu disse, mesmo sendo uma iniciativa de uma universidade comunitária, como é o caso da católica, ela vem também, ela resulta dessa provocação do movimento negro, né? Que há anos vem lutando para que os negros acessem igualdade o ensino superior. Isso é bem interessante de destacar. Outra coisa é que o fato da universidade estar pensando nesses lugares é importante, mas essa luta precisa ser fortalecida e o enfrentamento ao racismo institucional é extremamente importante e necessário. E abrir essas janelas, abrir essas portas para que a gente possa fazer esse debate, né? É claro que quando sentávamos enquanto dos negros, sonhávamos realmente com um momento, em que a gente pudesse ter mais negros na universidade. Sonhávamos como seria prazeroso ver os meninos e as meninas circulando pelo campus para olhar o pavão, né, na Rua do Lazer. Sonhávamos com isso. E quando isso, pelo segundo edital, se torna possível, claro, gente, a gente tem satisfação com isso. Não nega que a gente tenha outras coisas para ver, outras lutas para travar, mas isso é um início que está amadurecendo
né? Porque não foi um edital em 2019 e acabou, mas o edital aconteceu esse ano novamente. E a gente quer, obviamente, né, enquanto professora preta e na gestão da universidade e tudo mais, que isso continue, né? Que mais jovens cheguem, que mais jovens se formem, porque eu entendo que esses profissionais vão fazer diferença aí fora. Sim, Vão mudar a cara do poder, podem mudar a cara do poder, podem mudar a cara da política, podem mudar a cara da cultura, podem mudar a cara do mundo, não é? Então, isso para mim... A gente conversa... desculpa. Quando a gente fala um pouco sobre essa questão da cara, e a gente, claro que quando a gente fala em cara, fala em visibilidade, e fala mesmo de rostos mesmo. Porque eu lembro, no primeiro ano que teve a cota para estudante de ensino médio no Ministério Público de Pernambuco, e quando eu subi as escadas e encontrei com o primeiro jovem de cabelo com dread, aí eu, sabe assim, quase que eu saio assim, porque a gente passa, eu fiz agora, estou saindo de um curso, eu já fiz a transição capilar há muito tempo, mas eu fiz um curso agora e eu consegui identificar coisas que eu não tinha identificado antes. Mas essa emoção de ter visto a meninada entrar e entrar com essa identidade, porque sabiam que poderiam, a partir do momento que a instituição acolhe pela cota, isso é muito mais do que cota. Isso quer dizer que você vai poder circular com o seu cabelo afro numa instituição tão séria. Eu digo tão séria porque as pessoas tendem a, antes de entrar nela, se despersonalizar, porque exatamente acham que ela é tão séria que não vai caber um cabelo afro. Então, acho que quando você diz que muda a cara, é porque nesses espaços você vai começar a circular lá do cabelo vermelho, porque eu vejo muita gente pintar o cabelo de vermelho e me acha estranho. Aí no dia que você bota uma trança afro, nossa, né? Então, isso é cara mesmo, né? Isso é promover uma visualização que é importante, porque quando a ausência, ela transforma aquilo tudo como se fosse o normal, né? O normal é não ter a presença desse cabelo, é não ter a presença dessa cor, é não ter a presença disso tudo. E isso também eu acho que vai redundar que vocês vão ser mais procurados para essa seleção. Essa sensação que você tem ou... Exatamente. É a gente entender que o jovem está chegando na universidade porque é um direito dele estar na universidade. Isso. A universidade sensibilizou, mas é um direito do jovem. Ele tem direito de estar na universidade, ele tem direito de ser profissional, né? E eu continuo entendendo. Eu lembro que quando começaram as aulas, que quando eu comecei a andar pelo campus, eu comecei a me ver no campus, né? Eu comecei a interagir, porque eu via a menina lá com black lindíssimo, tem alguns que... Nossa, tem o menino que estava lá com dread ou com aquele corte bem bonito, assim, alto. Estudando fazendo direito, serviço social, fazendo letras, fazendo psicologia, né? Eu acho que a garantia do direito à educação superior, seja ele no nível de graduação ou de pós-graduação, é a gente contribuir com um mundo melhor, né? É a gente garantir que a diversidade, né, seja respeitada, seja valorizada. Também desafia o olhar do racista, né? Desafia e diríamos, eu costumo dizer que a ética ela é um convite à coerência. É um convite a esse outro a entender que aquele espaço é de todo nós, é um espaço para todos nós. Né? Que na formatura, a família daquele jovem vai ser feliz da vida, que aponta-se a possibilidade de mobilidade social e outras coisas mais que a educação garante. Então, eu fico encantada quando eu encontro as meninas, os meninos no campus. Gosto das provocações que eles fazem.
escuto as denúncias que eles fazem, né? E a gente vai fazendo esse esforço de contribuir com esse mundo diferente, que é extremamente necessário. Tá cortando só um pouquinho. Ah, tá. Estou dizendo que esse mundo onde todos sejam respeitados e têm espaço, é o mundo, é aquilo que a gente sonha. E a gente vai trabalhar para a gente encontrar-se com esse mundo, né? Então, contribuir com a educação desses jovens, contribuir para que eles possam estudar. Eu tenho feito muitas escutas, a gente tem, junto com o Padre Clóvis, Padre Lúcio, e o Padre Pedro e os demais que fazem hoje a gestão superior da universidade, refletido muito, aprendendo com esse processo, porque aí não pode negar que a gente acerta e vai construindo essa possibilidade. E aí eu tomo cuidado para dizer assim, então, não romantizar esse processo, porque ele é um processo difícil. Difícil. É um processo difícil, né? Então, a gente vê esperançar a partir desse da universidade, mas a gente sabe que todo esse processo é um processo que demanda muito desse jovem, que demanda muito da gente que está dentro da instituição, né, fazendo essas defesas, e que demanda também da instituição, uma vez que ela se dispôs a acolher, garantir esse direito a esses jovens. Então, até porque quando você fala que é um processo que precisa ser percebido como difícil, acho que foi Carlos que comentou aqui na nossa timeline que você todo bônus é um ônus. Então, quando você não trata a cota como esmola, você também tem que se preparar para que aquele aluno não vai ter suas lutas também. Porque também esse campus que se abre é um campus que se abre, inclusive, para essa luta que vai aparecer. E que a gente tem que estar preparado para não achar que ele entra e já entra se sentindo devedor. E que ele está ali também para enfrentar a própria realidade do que vai ser esse momento numa universidade privada vindo desse espaço. E a universidade tem hoje uma maturidade para entender que esse aluno, inclusive, pode ser um aluno que vai fazer críticas à própria universidade? Eu acho que está bem nesse campo do aprendizado, né? Esse aluno, inclusive, tem esse direito de fazer a crítica, né? Então, ele tá no direito dele de estar na universidade, ele pode fazer a crítica, há espaço para fazer a escuta, e a gente vai aprender com esse processo de trazê-los para a universidade, garantir que eles estejam na universidade, que eles sejam ouvidos dentro da universidade e sonhar, né, que esse jovem consiga concluir o seu curso e sensibilizado por essa história de suporte aos próximos jovens que virão. Eu acho que essa solidariedade do preto e da preta, ela é essencial. Eu sou resultado de toda uma coletividade. Valdenice, você está pró-reitora, eu estou pró-reitora, eu sou professora, eu estou pró-reitora. Estar pró-reitora, eu preciso olhar para trás e perceber que teve toda uma história. E é uma história de muito suporte, de muito apoio. Eu sou resultado de toda uma coletividade. E aí eu não posso fechar os meus olhos estando numa instituição, seja que for, para jovens com a minha história parecida. Mesmo mesmo que, infelizmente, os jovens tenham que passar hoje o que eu vivia mais de 20 anos atrás. Que é uma denúncia do racismo institucional. É uma denúncia dessa organização social que não se permite mexer. Né? Mas eu gosto muito, né, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, a Mônica Oliveira, ela disse uma vez que eu gostei, assim, né? A gente não pode aceitar o lugar que o racismo
para Isso, Mônica é perfeita quando ela fala isso. e o Nós não racismo, podemos aceitar o lugar que o racismo deixou para gente. então, o racismo não quer a gente na educação superior, não quer a gente na educação, na pós-graduação, o racismo quer a gente para servir como empregada doméstica, para fazer serviço de. Eu não estou desconsiderando esses serviços, não. Todo respeito às empregadas domésticas, porque eu fui uma. Para estudar, eu precisei trabalhar como empregada doméstica por muitos anos. E não estou desconsiderando isso, não, mas o racismo quer colocar a gente nos lugares de subalternidade. E a gente precisa se fortalecer umas às outras, uns aos outros, para dizer, eu posso até estar lá, como eu dizia, né? Eu era uma pessoa muito triste. Eu detestava trabalhar como empregada doméstica. Eu detestava, isso é um fato. Mas eu dizia, esse não é meu lugar. Eu não quero esse lugar. Né? Todo trabalho é digno, conectado, tudo mais. Mas quando 80% das mulheres negras estão nesse lugar, a gente tem que questionar. É verdade. Eu lembro que na universidade, eu fiquei. A gente tem um pouquinho de tempo, eu vou só contar essa história. Eu fiquei um tempo, tinha uma bolsa, que era uma bolsa ajuda, e eu precisava dessa bolsa. E ela, foi uma bolsa que eu ficava na Xerox, tirando Xerox. Eu trabalhava na universidade, eu fazia na época Direito e Economia, na pública, e fui tirar Xerox. E um belo dia eu descobri que tinham amigos meus que tinham a mesma bolsa, mas fazendo pesquisa. E eu não conseguia entender qual foi o momento que eu fui parar na Xerox e eles foram parar na pesquisa. E hoje eu faço, na época eu tinha um pouco, fui atrás da questão da pesquisa, mas eu fiquei pensando, nós estudamos juntos na mesma sala, como é que a informação chegou? Né? E olha que eu sou uma pessoa ligada. E hoje eu faço uma leitura que foram as pessoas que ofereceram para mim a Xerox e ofereceram para os outros a pesquisa. E era a mesma bolsa, não é? Mas essa leitura a gente só faz anos depois, né? Eu consegui fazer depois uma só, me inseri num grupo só de pesquisa, só tive uma certificação de pesquisa, mas o primeiro que foi oferecido foi o lugar na Xerox. Então, veja como isso mexe com a gente e poderia ter feito uma grande diferença para mim se eu tivesse ficado só no lugar da Xerox, né? E a gente está acabando o tempo, professora, doutora Valdenice, pró-reitora da Universidade Católica de Pernambuco. Eu peço que você se despeça com suas considerações finais e o Transforma já agradece de antecipado sua presença e nós temos visto aqui, quando nós nos reunimos, que nós falamos muito dos nossos lugares de competência, mas é um momento também que a gente fala um pouco da nossa história, porque ainda estamos nesse patamar de servirmos de exemplo enquanto história pessoal. Essa cartaz ainda vivemos, né? Então, obrigada por dividir conosco sua história, sua trajetória belíssima, né? E dividir conosco também até suas dores, né? Porque, de fato, foi dela que se impulsionou essas conquistas. Então, obrigada e, por favor, faça as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar. Acho que esse todo, essa é a minha segunda live, eu estou muito nervosa. Eu fico grata, né, pela oportunidade. Eu acho que eu costumo dizer que vai na frente, abrindo caminhos, se machuca um pouco mais do que quem vem atrás. E dizendo o que a Jurema Werneck disse, que nossos passos vêm de longe, muitas pessoas se machucaram muito para que eu chegasse aqui onde eu estou. E eu tenho meus machucados